Não, eu queria começar dizendo, né, boa tarde aí para todo mundo. Eu sou a Letícia Pax, né, como a Diana disse, a gente está junta na bancada revolucionária, também com o Pablito. E, bom, a Diana já expressou bastante coisa do fundamental, né, da nossa visão política nacional, e assim que a gente encara as eleições, né, ela expressou bastante como a maneira como a gente encara tudo mais, e o que é que a gente está aqui para poder debater com vocês. E, na verdade, o que eu queria fazer é contar um pouco da minha trajetória na USP, que me fez chegar até essas ideias, até conhecer a Diana, até conhecer o Pablito, até conhecer todo esse grupo que eu milito hoje, que é o MRT, e que eu acho, na verdade, que é o espelho da história de muitos de vocês, assim. Isso porque quando eu terminar de falar, o que eu quero poder fazer é mostrar para vocês que essa campanha é construída por gente como vocês, que é gente de verdade, que é com uma história de pessoas comuns e com uma perspectiva política revolucionária, que é o que faz que quando a gente se junte, a gente, na verdade, seja gigantes aí, né? Então, para contar um pouco, eu comecei a militar em 2009, na universidade que eu estudava, né, começou um processo de luta em apoio à greve dos trabalhadores das estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, e nesse processo a gente na Unesp de Marília levantou uma luta bastante grande pela efetivação dos terceirizados, a gente ocupou a nossa universidade e a gente conquistou que o restaurante universitário funcionasse apenas com contratos efetivos, né? Tava tendo uma tentativa da reitoria de terceirizar o nosso bandejão. Eu decidi voltar para São Paulo em 2011, porque eu queria continuar o meu curso, mas eu queria estar perto da minha família, que mora no Brás, onde eu nasci e cresci, lá na Coab. E logo que eu cheguei, começou uma luta que marca muito a minha história, que foi a greve de trabalhadoras terceirizadas na União, onde eu pude pela primeira vez atuar junto com a Diana e com o Pablito, e que me impressionaram muito também por serem trabalhadores socialistas revolucionários. Estava a primeira vez que eu tive contato com essa força ali presente, foi um processo muito importante para mim. Bom, a União é uma dessas empresas terceirizadas, como muitas que tem na USP, que prestam serviço para a USP, né? E que estão sempre esperando o momento de dar algum tipo de golpe nos trabalhadores, né? Eles embolsam salários, ganham muito dinheiro fazendo isso. Depois eles vêm e aparecem com uma nova empresa que é dos mesmos donos, mas é sociedade anônima, então ninguém sabe que são as mesmas pessoas, né? Mas naquele ano, essas trabalhadoras elas decidiram lutar, fizeram uma greve histórica, foi inesquecível, e eu pude estar ao lado delas e aprender muito sobre essa unidade na luta entre trabalhadores e estudantes, que não dá para dizer que é só um ajudando o outro, né? A luta delas dava energia pra gente, ensinava pra gente o papel da auto-organização dos trabalhadores, a diferença que a luta delas fazia no funcionamento da universidade, ao mesmo tempo que a nossa presença na greve delas também dava energia para elas e também mostrava que os estudantes não são inimigos, né? Porque elas por muito tempo eram impedidas de conversar com os estudantes, de interagir com a gente e tudo mais. Então a gente ajudou elas a passar em sala, a recolher fundo de greve, a gente esteve junto em todos os piquetes, 5 da manhã, 6 da manhã, e eu acho que é inimaginável o que seria da gente sem elas e o contrário também, assim. E depois disso, né, a luta pela efetivação dos terceirizados na USP, ela ficou marcada não só para mim individualmente, né, mas para todos os estudantes que participaram desse processo, né, fez com que essa pauta, que é tão importante em toda a história do MRT, a Diana tá aí com uma publicação bem importante, que é a Precarização Tem Rosto de Mulher, que conta a história de uma luta que teve ainda antes, né, em 2005, da Dima. Então, essa pauta, que já era uma pauta muito importante para a gente, se tornou uma frase comum na boca de muitos estudantes, muitos trabalhadores e professores da universidade. Depois, em 2012, eu entrei no curso de letras da USP, me apaixonei por letras, abandonei sociais, desculpa aí o pessoal aí que é das sociais. E quando eu entrei, em 2012, eu era uma das poucas estudantes negras que tinham entrado pelo vestibular. Nessa época, a USP não tinha cotas. Eu acho que a gente era, 5 no total de negros que entraram na letras naquele ano. E começou uma luta forte nesse mesmo ano e no ano posterior pelas cotas raciais. E a gente fez parte desse processo com toda a força. E dessa vez foi o contrário, né? Foram os trabalhadores que se somaram na nossa luta com muita paixão. E toda a mobilização que a gente ia, toda a mobilização estudantil, estavam lá os trabalhadores efetivos da USP, vários terceirizados também que lembravam, falavam, vocês estiveram com a gente quando a gente lutou pelo nosso salário, agora a gente está aqui pelo direito dos nossos filhos também entrarem na universidade e vocês estão levando essa luta adiante. Naquele momento a gente também falava pelo fim do vestibular, né, pela estatização das universidades privadas, porque a nossa concepção é de que todo mundo tem direito de estudar e que educação não é mercadoria. E naquele momento, gente, como hoje, já tinha muito esse discurso de fim do mundo, né? Eu acho que hoje mudou muito, porque tem a pandemia e tudo mais, é um discurso mais forte,
mas ele já tava lá, né? E eu vou falar pra vocês que quando eu vi Jogos Vorazes, eu fiquei pensando, caramba, eles querem convencer a gente de que o mundo acabou e que agora é cada um por si. E quando veio o golpe, esse sentimento ficou mais forte, né? Junto com a Netflix também, que enriqueceu muito produzindo distopia, à torto e à direito. E a distopia, gente, é um discurso de massas na indústria cultural que sai muito caro para a burguesia. Não são filmes lá do B, não são séries lá do B. O Black Mirror, por exemplo, ele custou cerca de 43 milhões de dólares para ser produzido. E isso foi só o que girou na produção, porque depois quando a Netflix compra a série, triplica o valor de produção e ele compra cada temporada do Black Mirror pelo valor médio de 40 milhões de dólares. O segredo fundamental desse enorme peso de orçamento que se dedica para essa série e tantas outras produções com esse mesmo tipo de conteúdo distópico é que tem um interesse enorme, gente, da indústria cultural em produzir discursos ideológicos para reforçar a desilusão no futuro. Isso porque a nossa geração está frente à maior tarefa histórica dos nossos tempos. Não porque a gente queira, porque eu tenho certeza que muita gente também quis nos anos 80, nos anos 90, mas porque a gente está diante de uma das maiores crises do capitalismo que tem levado a uma decadência de projetos burgueses centrais, como a própria crise política, social e econômica que se vive hoje nos Estados Unidos, né, que é um dos principais imperialismos do mundo. E eles tentam convencer a gente de que o futuro tá dado, que ele vai ser uma merda, de que a gente vai, enfim, se encontrar com o que existe de pior. Mas justamente essa tentativa da indústria cultural, que é uma tentativa do grande capital, ela busca impedir o que foi impossível de impedir nesse mesmo país que é os Estados Unidos, onde hoje existe um enorme fenômeno de luta de massas, né, o maior fenômeno de luta de massas da história dos Estados Unidos, que já envolveu cerca de 70 milhões de pessoas que foram a protestos de rua, né, ao mesmo tempo em picos de 4, 5 milhões de pessoas na rua ao mesmo tempo, num país, gente, que é um país majoritariamente branco. Ou seja, uma massa de pessoas de várias raças, de várias etnias, denunciando juntas o racismo e a violência policial. E essa luta hoje, ela também se expressa na Nigéria, que já está há 2 semanas, né, com as ruas cheias de gente exigindo o fim do Batalhão Especial Antifurto, a SARS, que está por trás de todo tipo de escândalo, como estupro, assassinato, tortura. E a gente sabe bem o que isso significa aqui no Brasil, né, que é o país do BOPE, da Rota. A gente sabe que os batalhões especiais são verdadeiras máquinas de matar. Isso deve dar muito medo, gente, para a burguesia, né? Porque eles se apoiam no racismo desde a fundação do capitalismo e o lucro do mercado escravo, né? Que deu muito lucro para os capitalistas para surgir o capitalismo como potência econômica, como fortaleza econômica mundial. A escravidão e o racismo foram chave. Então deve ser assustador para eles ver que uma luta que começa com o rechaço à morte de uma pessoa comum, um homem negro de meia idade que teria feito 47 anos esse mês, que é o George Floyd, deve dar pavor ver que essa luta rompeu as barreiras raciais, que a burguesia tenta manter intacta há séculos e que é uma luta que tem percorrido o mundo e estimulado processos radicalizados no mundo inteiro. Então a luta nos Estados Unidos, gente, é uma luta que ela seria capaz de muita coisa, né? O país dirigido pelo trumpismo, que é a referência mais forte da extrema-direita mundial, o movimento de massas da luta negra poderia ter o poder de derrotar esse presidente de extrema-direita e toda a extrema-direita que ele representa. Poderia ter força, inclusive, de impor a voz das ruas, que pede a expulsão dos policiais dos sindicatos, que pede o fim da polícia, inclusive uma reivindicação carregada também por muitos que foram às ruas e que, orgulhosamente, a nossa corrente internacional, lá representada pelo Left Voice, era parte dos manifestantes que carregavam essa placa, porque pra gente policiais não são trabalhadores. Mas, gente, a gente está à frente de um processo eleitoral lá. E ao invés de alentar a força e a potência que esse movimento de massas tem, os candidatos do Partido Democrata, como a Diana disse, buscam fazer demagogia com a nossa luta, dizendo que é preciso sair das ruas e ir para as urnas. Ir para as urnas, votar num Biden, que é um racista, confesso, e que é preciso diz que é preciso atirar no joelho, como disse a Diana, e a vice dele, a Kamala Harris, que é uma ex-policial, mulher negra, que fala em nome da defesa da polícia contra o movimento Black Lives Matter. E lá, companheiras e companheiros que estão nessa plenária, faz muita falta uma enorme força militante jovem que vai em cada local de trabalho e estudo estimular essa potência das ruas, das lutas, das greves. E que diga sem trégua para os trabalhadores que a força da luta deles é enorme,
que já pararam portos, já paralisaram a produção em apoio ao Black Lives Matter, que eles que são o centro da produção do poder da burguesia, que eles são capazes de fazer muito mais do que eleger um novo presidente, que eles são capazes de fazer com que os capitalistas paguem pela crise que eles criaram, os capitalistas criaram essa crise, que eles são capazes, inclusive, de parar de produzir lucro para o patrão e produzir para resolver a crise sanitária, botando as máquinas que roubam o suor dos trabalhadores todos os dias, não para fazer isso, mas para ajudar a salvar as vidas das suas famílias, dos seus vizinhos trabalhadores, que a gente sabe muito bem que nos Estados Unidos e no Brasil, os países com mais mortos pela pandemia a nível mundial, a gente sabe que a maioria dos mortos são justamente os trabalhadores, em grande parte deles negros, migrantes, nos Estados Unidos, árabes, latinos, o povo pobre, que é quem foi impedido de fazer isolamento social e que hoje está morrendo na pandemia. Gente, a Faísca, que é esse grupo que está chamando essa plenária onde eu militei quando eu era estudante, todas essas histórias aqui que eu contei para vocês, ela buscou e busca hoje cumprir justamente esse papel, o papel de estimular a potência da luta dos trabalhadores. Na luta das terceirizadas, no apoio à greve dos Correios e dos metroviários, contra a privatização, ao lado dos entregadores por todos os direitos de salário digno, ao lado dos professores contra a educação do golpe, contra a perseguição política e a censura. Mas, gente, a Faísca sozinha não é suficiente. A gente precisa ser muito mais. Essa juventude que faz falta nos Estados Unidos do Trump, faz falta também no Brasil do Bolsonaro, dos militares, dos juízes eleitos por ninguém. E é dessa forma que a gente encara as eleições hoje, com a perspectiva de dizer: fora Bolsonaro, Mourão e golpistas, e que ao apresentar a necessidade de uma luta contra esse regime, a gente diga que não dá para esperar 2022, como clama o PT, o PCdoB, a CUT e a CTB. E que a gente possa aumentar ainda mais as vozes e mentes de jovens estudantes que se colocam a serviço de encarar as eleições como mais uma batalha da nossa classe no caminho de construir uma perspectiva revolucionária de rechaço profundo a esse sistema de miséria que é o capitalismo, que se apoia no patriarcado, no racismo, que faz propaganda, inclusive, da distopia para convencer a gente de que o futuro está dado, mas que, na verdade, morre de medo que a gente se posicione politicamente e decida tomar o futuro nas nossas mãos e lutar por uma vida que vale a pena ser vivida, onde uma mulher negra, ao se posicionar politicamente, não seja assassinada e que diga hoje, e até ter essa pergunta respondida, quem mandou matar a Marielle Franco, que busque justiça por cada jovem trabalhador ou trabalhador morto pela polícia, como a Agatha Félix, como o Guilherme e tantos outros, e que busque dizer também que mulheres patroas e negros de direita, como a Sari Corte Real, que levou Miguel à morte, ou Fernando Holliday, que menospreza a luta negra, não são os nossos aliados, que os nossos aliados são a classe trabalhadora, para quem a gente quer se dirigir, levar os nossos panfletos, compartilhar postagens, trocar ideia no WhatsApp. Eu sei que a família de vocês são vários trabalhadores com quem vocês podem debater também essas ideias e mostrar para eles que nessas eleições eles podem escolher uma alternativa política de combate à extrema-direita, de defesa do futuro da juventude, que esteja à esquerda do PT e que quer somar forças para que as batalhas mais decisivas que vão vir nos próximos anos, a gente possa ser mais forte para poder fazer com que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Obrigada.